Estado de defesa, estado de sítio, ou seja lá o que for, está dentro da Constituição. E se tivesse me pedido, eu teria feito e apresentado. Se tivesse me pedido, eu, como ministro da Defesa, teria feito e apresentado. Agora, seria crime, eu seria golpista? Ah, que é isso? Por favor, né, professor? E o Lula 3, sua avaliação? É um governo carregado de ressentimentos, de mágoas. Aqueles turbulentos do 8 de janeiro, você qualificar como golpistas, isso não é uma coisa séria, professor. Sinceramente, não é. É muito pior do que um equívoco. Sua opinião sobre o presidente Bolsonaro, ele é um democrata? O Bolsonaro sempre foi um deputado que respeitou todas as regras do parlamento. Eu acho que essa ideia de que ele liderou uma tentativa de golpe, eu acho que não se sustenta, a não ser como pretexto para retirá-lo da eleição. A mãe bota um filho na escola para ele ser cliente do Bolsa Família. 2 jovens se casam para viver de Bolsa Família. Não, eles querem outro futuro. Agora, infelizmente, hoje, o futuro não existe porque o país está parado. Fala pessoal, quero deixar aqui para vocês os trechos da entrevista de Aldo Rebelo ao Marcos Villa. Veja só, aqui o Aldo Rebelo é um esquerdista, mas ele vai passar por cima de Marcos Villa. Ele não vai embarcar nas mesmas narrativas do Marcos Villa, que o Marcos Villa, ele disse que houve golpe. Para o Marcos Villa, o governo Lula é um governo extraordinário. Veja só, o Aldo Rebelo simplesmente vai dar-lhe as respostas que vai deixar o Marcos Villa sem chão. Bora assistir esse vídeo que está sensacional. Separei aqui alguns momentos. Deixa o like, curte, comenta, compartilha e veja esse momento em que Marcos Villa pergunta sobre o governo Lula se está indo bem para Aldo Rebelo. Acompanhe esse vídeo agora. E o Lula 3, sua avaliação? O Lula 3 é a negação do Lula 1. O presidente Lula, no primeiro governo, era um governo de forças heterogêneas. O ministro da Fazenda era um grande empresário de São Paulo, homem importante da Fiesp, o ministro Luiz Furlan, de uma família de empresários. O ministro da Agricultura era um homem que expressava o que havia de mais elevado e mais respeitável na agropecuária e na agroindústria do Brasil. O ministro Roberto Rodrigues, respeitado, autoridade, acolhido pelo mundo rural do brasileiro, era o ministro da confiança do presidente Lula. Hoje é um governo que hostiliza o mundo rural, hostiliza o mundo da produção. É um governo carregado de ressentimentos, de mágoas, onde o Congresso é tratado como se fosse uma reserva que o governo paga para receber votos. É uma agenda que não respeita o Congresso. Agora veja um momento em que Aldo Rebelo fala de quem é que está tomando conta da Amazônia, porque a Marina Silva que não é, ela que é defensora do meio ambiente, mas aqui ele vai mostrar claramente que quem está tomando conta da Amazônia são as facções. Assiste isso aqui. Na Amazônia convivem hoje, professor, 3 estados. O mais frágil deles é o estado oficial das prefeituras, dos estados e da União. A União se faz presente basicamente através de uma instituição, que são as Forças Armadas. A presença do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. O resto é uma presença rarefeita do Estado. Quem controla a Amazônia hoje, de fato, são 2 outros estados paralelos. O crime organizado, principalmente nos rios. Eu estive no Acre há um mês, falando sobre segurança pública e segurança nacional a convite da Federação do Comércio. Era um público de delegados, policiais, militares, civis. Depois, um delegado da fronteira lá com o Peru, Colômbia, acho que com o Peru, disse: o senhor quer saber como é que está funcionando a situação? O crime organizado já cumpre as funções do Estado, que é investigar as outras facções, prender, processar, julgar e executar a sentença, filmar tudo e mandar para as autoridades. O crime organizado em alguns municípios importantes já é o maior empregador, superando a prefeitura. Essa é a situação. E desceu para os rios por quê? Quando o governo aprovou o abate, a lei do abate, que permite que a Força Aérea possa abater um avião que não se identifique, o crime desceu para os rios, onde a vigilância é muito pequena. A Marinha deve ter 3 ou 4 navios patrulha. As polícias militares não têm lanchas de patrulha. Eu vi um depoimento de um militar do Exército dizendo que estava conduzindo uma canoa, chamando de voadeira, uma canoazinha com motor de popa.
por um rio da Amazônia para transportar vacina e remédio para aquelas comunidades ribeirinhas. E essa embarcaçãozinha militar se deparou, descendo o rio, com uma lancha com uma metralhadora .50. Essa derruba até avião. Eles tiveram que se refugiar no Igarapé, dada a desigualdade de meios entre o crime e as forças de segurança. Agora veja a resposta de Aldo Rebelo ao Marcos Villa, porque para o Marcos Villa, as pessoas do 8 de janeiro que entraram ali, depredaram o patrimônio público, eram as pessoas que iam dar o golpe. Mas veja a resposta de Aldo Rebelo, que vai desmontar essa narrativa de Marcos Villa e da esquerdalhada, né? Que sustenta isso até hoje. Acompanhe essa resposta aqui. Aqueles turbulentos do 8 de janeiro, você qualificar como golpistas, isso não é uma coisa séria, professor. Sinceramente não é. É muito pior do que um equívoco. Eu fui presidente da Câmara, a Câmara foi alvo de uma invasão de 650, 680 sem terra. Quebraram tudo, depredaram. Eu estava almoçando com o presidente da Câmara do Paraguai, tratando dos brasiguaios, de Itaipu, tratando de um monte de coisa da relação entre os dois países. Quando recebo o aviso, olha, tem aqui o vice-presidente, o deputado Inocêncio Oliveira, ligou dizendo, olha, tem algo muito grave, e não me disse o que era. Só quando o senhor chegar aqui. Aí eu chamei a segurança e disse, o que é que está havendo? Ele disse, não, presidente, invadiram a Câmara. Eu digo, já prenderam quantos? Um olhou para o outro, prendemos um. Eu digo, vocês não prenderam ninguém. Vamos para lá. Ah, mas não tem segurança para o senhor entrar na Câmara. Eu digo, eu não vou precisar de segurança para entrar na Câmara. Eu vou entrar na Câmara agora. E fui. Cheguei lá, tem uma entrada tradicional pela chapelaria. O senhor não pode entrar por aqui, porque os manifestantes já ocuparam o Salão Verde. Eu digo, é por aqui que eu vou entrar. Ah, mas eles estão dentro do Salão Verde. Eu digo, eu sou o presidente da Câmara, eu vou entrar pelo Salão Verde. Estavam todos lá acampados. Quebraram tudo, quebraram o busto do Mário Covas, a cabeça rolou para um lado, o tronco rolou para o outro, quebraram o caixa eletrônico. Não recebi nenhum conselho que valesse a pena. O pessoal da esquerda queria que eu sentasse para negociar com os invasores, e o pessoal da direita queria que eu chamasse a polícia e o exército para entrar na Câmara e retirar. Eu digo, não vou fazer isso. Estava lá o chefe da invasão, um papel no bolso, a pauta de negociação. Chamei o segurança e digo, esse aqui está preso. Prenda logo esse aqui, que é o chefe. A pauta de negociação já passou. A hora de negociação você já deixou para trás. Digo, eu fui lá, assumi a presidência e dei voz de prisão a todos eles. Liguei para o secretário de Segurança, o senhor encosta os ônibus, estão todos presos, sob minha custódia aqui dentro da Câmara. O senhor arranja aí, levaram para o ginásio Nilson Nelson, porque não tinham onde colocar 680 pessoas. Eu digo, o senhor retire as mães, os idosos e os demais o senhor vai autuar de um por um, que eles queriam fazer um BO coletivo. Eu digo, BO coletivo não, vai ter que autuar de um por um. Não chamei ninguém de golpista. Não chamei nenhum deles de terroristas. Chamei de arruaceiros e pedi para o Ministério Público entrar com ação de indenização do patrimônio da Câmara. Quantos foram presos, professor? Nenhum. Todos foram liberados. Marcos Villa agora vai perguntar a Aldo Rebelo se Bolsonaro era um democrata. Veja só a resposta. Por essa daqui o Marcos Villa não esperava, porque ele achou que o Aldo Rebelo ia agarrar a narrativa dele. Mas veja a resposta de Aldo Rebelo, que vai deixar o Marcos Villa com a cara no chão. Acompanhe esse trecho. A sua opinião sobre o presidente Bolsonaro, ele é um democrata? Vamos observar a partir da prática, usando a leitura dos 20 anos, professor, a prática como critério da verdade, não é isso? Sim, exatamente. A prática como critério da verdade. O Bolsonaro sempre foi um deputado que respeitou todas as regras do parlamento. Eu convivi com ele mais de 24 anos e convivemos muito próximos porque integramos a mesma comissão. O Bolsonaro tinha o seu estilo, principalmente o estilo verbal, que era muitas vezes de afronta, principalmente a hierarquia militar. Eu conversava com ele, eu digo, olha, são seus chefes, os generais, os comandantes, o ministro da Defesa, que muitas vezes ele tratava com adjetivos muito pouco civilizados, mas respeitava todas as regras, foi deputado dentro dessas regras, foi eleito presidente dentro dessas regras e, na minha opinião, respeitou até o fim. Eu acho que essa ideia de que ele liderou uma tentativa de golpe, eu acho que não se sustenta, a não ser
como pretexto para retirá-lo da eleição. Ah, mas ele pensou em dar um golpe. Se você for aqui atrás de todo mundo que pensou em dar um golpe de um lado ou do outro, professor, vai ficar muito pouco inocente para contar a história. Agora, pegaram ali aqueles do 8 de janeiro, desarvorados também, para dizer que são golpistas, terroristas, golpe de Estado com aquele tipo de gente. Golpe de Estado nós conhecemos como é que é, precisa de apoio institucional, de governadores, de partidos, de imprensa, de embaixadas, da CNBB, a gloriosa CNBB que pediu o golpe por manifesto. Eu acho que então não tem cabimento essa acusação de golpe, a não ser por um pretexto ou por um objetivo político. Aqui é um momento em que Aldo Rebelo vai falar sobre a minuta do golpe. E vejam só, aqui ele vai dizer que se ele tivesse recebido ordem, até ele tinha feito aquela minuta, porque isso é totalmente inconstitucional. Olha só essa resposta. De acusar o Bolsonaro de propor um golpe por causa daquele documento que foi lido numa reunião ministerial, tá certo? Propondo, sei lá, o estado de sítio, estado de defesa, eu não sei o que era que tinha no documento. Eu era ministro da Defesa, a presidente Dilma nunca me pediu um documento daquele. Se tivesse me pedido, eu teria feito. Teria feito o documento e apresentado para ela. Ela era presidente da República, estado de defesa, estado de sítio, ou seja lá o que for, está dentro da Constituição. E se tivesse me pedido, eu teria feito e apresentado. Se tivesse me pedido, eu como ministro da Defesa teria feito e apresentado. Agora, seria crime, eu seria golpista? Ah, que é isso? Por favor, né, professor? Nesse momento, o Aldo Rebelo vai falar sobre a agenda do presidente Lula e ele vai destacar as duas, que é aumentar a despesa e aumentar impostos. Veja só essa resposta que ele vai dar ao Marcos Villa, porque nós sabemos que o Marcos Villa é um defensor do governo Lula. Veja essa resposta brilhante do Aldo Rebelo. O presidente Lula só tem duas agendas: aumentar a despesa e aumentar impostos. A agenda do desenvolvimento, o governo não tem. Foi bloqueada pelo próprio governo, bloqueado pelo Ministério do Meio Ambiente, bloqueado pelo IBAMA, bloqueado pela FUNAI, bloqueado pelo Ministério das Populações Indígenas, bloqueado pelas corporações, e o presidente faz de conta que não existe. Só aparece lá. Dá pena um homem com qualidades humanas como o ministro Haddad sofrer as derrotas consecutivas que sofre, porque ele só pensa em aumentar impostos para que o presidente Lula tenha mais dinheiro para gastar num país que está exaurido. O orçamento não existe mais, o Estado está parando nas suas funções essenciais, não há recursos mais para as Forças Armadas, para as universidades, para as agências. E vai botar a culpa no Congresso? Não, o Congresso é desenvolvimentista, pode enviar. Agora o Congresso tentou reduzir os embargos, a burocracia para o licenciamento ambiental, o presidente vetou. O Congresso tentou derrubar o veto, houve uma insurreição de ONGs e de gente do governo que é contra o desenvolvimento para impedir o Congresso. Então o governo e o Congresso têm agendas diferentes. O governo é um governo modernizante, é um governo que quer introduzir reformas nos costumes, no comportamento, que o Congresso não aceita. Desse ponto de vista, o Congresso é conservador. A China, nos últimos 15 anos, construiu 50 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. A China está construindo a maior hidrelétrica do mundo lá no Tibete. O Brasil não constrói nada, deixou de fazer infraestrutura, não faz uma ferrovia, não faz uma hidrovia, não faz uma rodovia. O Brasil não faz uma hidrelétrica, não faz nada. E por essa razão, o Brasil precisa recuperar a capacidade de oferecer ao mercado o apoio do Estado para a retomada do desenvolvimento. Agora o Aldo Rebelo vai falar sobre a questão do Bolsa Família, que nós sabemos que é uma estratégia do Lula para manter as pessoas e reter os votos que ele sabe que ele ganha dessas pessoas mais carentes. Infelizmente, nós sabemos que o Lula chantageia as pessoas mais necessitadas, dando Bolsa Família, Vale Gás, abaixando conta de luz. Sabemos que isso é uma estratégia política, mas veja só o que Aldo Rebelo vai falar com relação a essa questão dessas manutenções que as pessoas precisam e que o Lula se aproveita. Olha essa resposta de Aldo Rebelo. Porque o Brasil que pode oferecer futuro para essa juventude não existe. O Brasil do Bolsa Família, 73% da população do Amapá, 93% em alguns municípios, vinculados a um processo de transferência de renda. Professor, uma mãe bota um filho na escola para ele ser cliente do Bolsa Família.
2 jovens se casam para viver de Bolsa Família. Não, eles querem outro futuro. Agora, infelizmente, hoje, o futuro não existe porque o país está parado. E quem para o país vive muito bem, tá certo? Frequenta hotéis 5 estrelas, viaja pelo mundo dizendo que está defendendo o meio ambiente e a Amazônia, parando o país como se não fosse possível combinar direito ao desenvolvimento com proteção do meio ambiente. Para você que chegou até aqui, se você quiser aprender e fazer renda aqui na internet, se você quiser aprender a trabalhar usando o seu celular conectado à internet, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Lá tem uma aula gratuita te ensinando como viver da internet. Garanto para você, não tem nada a ver com aposta, jogo, tigrinho, tentar sorte, perder dinheiro. Não é nada que essas coisas que esses influenciadores ensinam por aí, não. Aqui é um trabalho sério na internet, onde você aprende a produzir conteúdos e rentabilizar mensalmente. Se você tiver interesse, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição. Assista a aula gratuita que tem lá, que vai te mostrar qual é o caminho que você deve seguir para você fazer renda aqui na internet. Clica no link, primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá. Pessoal, aí, entrevista sensacional. O Aldo Rebelo simplesmente falou na cara de Marcos Villa aquilo que Marcos Villa não queria ouvir. Essa aqui é a verdade. O Marcos Villa queria que ele concordasse com as suas narrativas. Veja só. E aí, para você, como é que está indo o governo Lula? Porque, vejam só, o Marcos Villa, há um tempo lá atrás, ele sempre bateu no Lula, denunciou a corrupção, mensalão, petrolão, até moveu processos contra o Lula, recebeu processos do Lula por falar do roubo da quadrilha do PT. Hoje não. Hoje o Marcos Villa não fala mais nada do governo Lula. Hoje o Marcos Villa esqueceu que o Lula e a quadrilha do PT assaltaram o Brasil. Mas tudo para o Marcos Villa é culpa de Bolsonaro hoje. Tentativa de golpe. Veja só, ele embarca nisso. A vida de Marcos Villa hoje é falar da tentativa de golpe de Bolsonaro. É só isso. Mas ele se frustrou quando ele perguntou isso ao Aldo Rebelo e o Aldo Rebelo simplesmente rebateu essa narrativa dizendo: se fosse eu, como ministro da Defesa, eu teria feito aquela minuta. Porque a minuta é totalmente constitucional. Estado de sítio, estado de defesa. Veja só. Então ele desmontou, o Marcos Villa ficou por um momento até surpreso, surpreendido. Pois é, a esquerda é assim. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.